Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Eu sou Daniel Schneider e hoje estou entrevistando Emerson Dias. Ele é diretor de liderança e gestão de pessoas da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Temos também o ilustre convidado, o advogado tributarista Murilo Leles. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço o convite. Bom dia, obrigado. Agradeço muito o convite. Muito bem. Explica um pouquinho para a gente, Emerson, o que faz a ANEFAC? O que faz a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade? Bom, a ANEFAC é uma instituição que está já há 49 anos de existência, vai fazer 50 ano que vem, a gente está já pensando na festa, né? E essa associação ela visa o desenvolvimento da excelência profissional e do network dentro do mundo dos profissionais de finanças, administração e contabilidade. A ANEFAC tem alguns eventos que são reconhecidamente muito importantes para o mercado, por exemplo, o prêmio, o Troféu Transparência, que é um prêmio anual, já está na 21ª edição, esse ano foi recentemente a premiação. A gente sempre busca premiar as empresas que de alguma forma mostraram mais transparência nas suas demonstrações financeiras. Nos seus balanços, enfim. Quem recebeu o prêmio esse ano? Esse ano foi a Sabesp. Sabesp. Até falar em transparência, nada melhor como água, né? Então, eu vi essa brincadeira péssima, foi eu que criei, mas tudo bem. Então a gente faz... Mas realmente você consegue analisar e dizer que eles são mais transparentes do que outras empresas em termos dos relatórios financeiros? Sim. Você tem vários critérios, né? Inclusive é uma parceria com o pessoal lá da FIPECAF USP, né? Que faz a parte técnica. Você tem vários critérios, por exemplo, a qualidade da nota explicativa, a qualidade do disclosure, né, que se chama, como é que você escreve sobre as decisões que foram tomadas, os julgamentos que existem nas demonstrações financeiras, os posicionamentos que você teve em relação a processos tributários, enfim. Deixa só aqui uma questão só para os ouvintes conhecerem. A Sabesp é uma empresa governamental? Ela é uma autarquia, né? É um misto, né? Do Estado. Do Estado, de São exato. Paulo. Tá. Exato. Então ela não tem fins lucrativos? Ela tem fins lucrativos, sim, exatamente. Então seria como Eletrobras? Exatamente. Okay. Só para... Ok, então... pode continuar. Então o prêmio foi dado só para uma empresa? Teve várias não, a gente tem categorias, né? Então você tem categoria, por exemplo, até 5 bi, faturamento, e acima de 5 bi. E depois você tem algumas outras premiações específicas que eu não vou me lembrar agora aqui todos os critérios. Mas são mais ou menos 25 empresas que são premiadas, né, todos os anos. E aí tem uma festa, um jantar super bacana e tal, o pessoal, né, das grandes auditorias e consultorias estão presentes, sai no valor econômico, enfim, tem todo, né, uma parte aí também de disposição da associação. E a gente tem, além do prêmio Troféu Transparência, a gente também tem o profissional do ano, que a gente sempre elege um profissional, né, de finanças, um de administração e um de contabilidade, é uma votação que os associados fazem. E a gente tem o congresso anual, e inclusive no congresso anual a gente entrega o prêmio, né, para o profissional do ano. Então esses são os três, acho que, grandes eventos que a ANEFAC promove: o Troféu Transparência, o profissional do ano e o congresso. E além disso, a gente tem reuniões técnicas, jantares, encontros... Pera, a gente já chega lá. Eu ainda estou no profissional em finanças. Tá. Né? Você sabe um pouquinho dos critérios que as pessoas usam? É votação. A gente abre para votação, a gente disponibiliza para os associados votarem, os associados indicam os profissionais. Mas assim, a gente está falando, por exemplo, de um diretor financeiro de uma empresa, por exemplo, exatamente. Quanto você da Sabesp sabe do profissional de finanças do Bradesco? Sim, quanto... a gente tenta sempre trazer para aquilo que ele traz para a profissão, né? Por exemplo, o cara que tomou um posicionamento diante de uma situação problemática da organização, ou uma pessoa que, de repente, participou de eventos e promove a discussão, enfim. Você tem, claro, critérios subjetivos, né, como toda escolha em relação às pessoas, mas é uma votação, né, é uma indicação, e geralmente, né, se você está bastante ativo dentro da sua profissão, dentro, né, do seu mercado, você acaba naturalmente destacando.
E aí, quanto mais você se destaca, mais chances de voto você vai ter, claro. E o congresso anual é um congresso que geralmente ele em que mês? Eu não entendi? Ele geralmente acontece em que mês? Vocês fazem isso com o congresso? Maio, geralmente. Maio, no primeiro semestre. E é para quantas pessoas? Quem são? Olha, depende de ano para ano, mas a gente deve conseguir reunir umas 300 pessoas mais ou menos. O ano que vem, por exemplo, vai ser lá em Porto de Galinhas, né? Já está aberto, se você quiser inclusive participar. Opa! Tá feito o convite aqui. Opa, ele é aberto, obrigado. né? O congresso é aberto não só para os associados. Inclusive quem vai ser o mestre de cerimônia vai ser o Ricardo Boechat, da Rádio Bandeirantes, né? Que vai estar lá. O ano passado foi o Adalberto Piotto, que era, né, o ex-CBN, que é um cineasta. São concorrentes, isso é feio. A gente conhece esses nomes nessa rádio. Então a gente sempre, né, coloca um mestre de cerimônias, e aí tem palestras, debates, eventos, né? Por exemplo, o pessoal que é casado leva as esposas, ou as esposas levam os maridos. E aí você tem atividades para a família, tem passeio. Esse ano foi aqui no interior de São Paulo, em Barra Bonita. O ano retrasado foi em Santa Catarina, lá em Gramado, né, Canela, ali naquela região. Então a gente sempre escolhe, né, um local que tem a possibilidade de você fazer, além dessa parte de network, né, e atualização profissional, também a parte turística, de entretenimento, que é bem interessante, né? Você gostaria de perguntar alguma coisa, doutor? Falando sobre a questão profissional, até nós estávamos conversando aqui antes da entrevista, e ele falava que o início da associação se deu muito parecido com a história da própria auditoria no Brasil, né? Quando vieram o que hoje nós chamamos as Big Fours. E hoje nós estamos vendo uma tendência com a vinda do CPC, com a internacionalização das regras contábeis no Brasil. O IFRS, né? Isso, o IFRS, liderado pelo CPC aqui no Brasil, que tem sido um trabalho maravilhoso. Mas eu queria questionar sobre se vocês também, assim como a CVM, assim como algumas outras associações, se vocês também estão escrevendo alguns manuais, trazendo algumas diretrizes, explicando algumas normas técnicas para conduzir esses profissionais da associação, vamos dizer assim, num apuramento da sua atuação profissional. Sim, a gente teve, né, no momento da criação aí do CPC, a gente teve muito grupo de estudo, né, naquela parte das consultas abertas, para quando o órgão, né, criava lá o CPC e dava o tempo lá para audiência pública, para o pessoal se manifestar. A gente chegou a escrever algumas recomendações, enfim. A gente é bastante ativo nesse campo. Inclusive, eu falava aqui, né, das reuniões técnicas. As reuniões técnicas sempre têm esse viés, obviamente como o nome diz, técnico. Então a gente sempre está discutindo um CPC, uma melhoria para um CPC, uma aplicabilidade numa organização, enfim. Então a gente sempre foi bastante ativo, e a gente tem muita parceria também com o Ibracon, né, com as próprias empresas de consultoria. O ano passado, por exemplo, o profissional do ano da contabilidade foi o Amaro Gomes, que é o representante brasileiro no board lá do IASB, né, que emite os IFRS. Então, quer dizer, por que ele foi escolhido o profissional do ano da contabilidade? Pela atuação que ele tem de brigar pelos interesses do Brasil dentro da confecção das normas internacionais. Então a gente sempre foi muito ativo nesse aspecto, sim. Uma pergunta, você mencionou que o prêmio, por exemplo, você tem empresas até 5 bi e acima de 5 bi de receita, né? Isso, receita anual. Então, a minha pergunta é quem são as pessoas que participam da ANEFAC? Se são só empresas gigantes, porque menos de 5 bi e mais de 5 bi, na ordem de 5 bi, o negócio é bem grande. Ou se está em lugar para pequenas e médias empresas também? A gente tem pequenas e médias empresas, tem empresas, né? Tem muito associado que é um consultor. São consultores. Né? É um consultor, é um auditor, enfim, empresas pequenas, médias. A gente tem, acho que em termos de representatividade, a gente representa, acho que um bom aspecto aí da economia, né? É claro,
que essa classificação é por conta dos balanços, até por uma questão de quem é que coloca a demonstração financeira a público, né? Quem é que publica. Então, às vezes você tem, por exemplo, empresas no Brasil que faturam 30 bi e não publicam balanço, né? Alguns varejistas aí faturam isso e não publicam. Então, não tem como você pegar a informação. E outras empresas que faturam bem menos publicam. Então, é só um critério que foi escolhido, mas até 5 bi você pode falar de 500 mil, né? Porque, tudo bem, não estou no 5 bi, mas eu estou dentro do abaixo, né? Então, o abaixo, acima de 1 centavo já está no critério de abaixo de 5 bi. Muito bacana. E minha outra pergunta é qual é a fonte de receita da associação? Ela vem da pessoa física ou ela vem da pessoa jurídica? A gente tem as duas possibilidades. A gente tem a anuidade do associado, que contribui anualmente. Aí ele, ao contribuir, ele tem direito, por exemplo, à participação das reuniões técnicas, dos cafés da manhã, dos eventos, ou gratuitamente ou com desconto, né? Então, ele tem esse benefício. Por exemplo, o próprio prêmio Troféu Transparência, ele é um evento anual, um evento bacana, né? A imprensa está lá cobrindo, todo mundo bem arrumadinho, de terno, gravata e tal. E um jantar muito bacana, né? Com o vinho, esse ano foi, acho que o melhor vinho que teve foi desse ano. E ter o associado, ele paga, para participar desse jantar, ele paga um valor menor do que a pessoa que não é associada, né? O que não é associado vai pagar um valor cheio, por exemplo, para esse jantar. Então, isso também é uma fonte de arrecadação para a associação. E você tem os mantenedores, né, que são algumas das empresas aí das Big Four, por exemplo, né, e outras companhias também que contribuem como membro. E aí você tem o congresso, né, você pode, por exemplo, colocar uma cota de patrocínio no congresso, para você colocar um banner lá do teu portfólio de serviços. Enfim, a gente tem as duas contribuições. Muito bacana. Estamos finalizando aqui o primeiro bloco do programa Plano de Negócios. A gente volta daqui a pouquinho. Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o 3º ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia. Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Emerson Dias. Ele é diretor de liderança e gestão de pessoas da ANEFAC, Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Conosco aqui no estúdio temos também o advogado tributarista Murilo Leles. Você gostaria de fazer alguma colocação, doutor? Eu, como representante de uma categoria que tem uma atuação muito intensa na OAB, que é a Comissão de Direito Tributário, e vocês têm também uma atuação que ela chega a ser complementar à do advogado. A minha pergunta, Emerson, nesses comitês... Eles diriam isso ao contrário, tá? Que vocês têm uma atuação complementar à deles. Mas isso ele me disse só antes de entrar aqui no programa. Como todo bom advogado mineiro, a gente brinca que farinha pouca, primeiro pirão é o nosso. Então... Mas, Emerson, qual a abertura que vocês têm dentro desses comitês para que nós, advogados tributaristas, também participemos e também possamos ali expor a nossa opinião, os nossos comentários? Olha, a gente vê isso de forma muito positiva, inclusive a gente incentiva a participação de advogados nos comitês, porque são temas que se esbarram toda hora, são complementares, pensar em contabilidade tributária, né, o efeito contábil de uma norma tributária, ou vice-versa, o efeito contábil de uma norma trabalhista, enfim, né, uma questão
do direito civil, uma questão do direito comercial. Tudo isso é muito importante. E a gente acredita que só enriquece o debate quando a gente tem mais profissionais participando. Fica o convite aqui, é só acessar o site da ANEFAC, lá tem a agenda dos encontros. Qual é o site? www.anefac, né? ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade.com.br. Você entrar no site, você clica lá em agenda e você vai ver a agenda do ano dos eventos, das reuniões técnicas, café da manhã, jantar, enfim. E nas reuniões técnicas é só você se inscrever. É super barato, isso a gente traz profissionais de alto nível e um preço super competitivo. Por associado é gratuito, né, mas para quem é de fora paga lá um valor mínimo. E você tem lá discussões de alto nível. Então a gente sempre incentiva que as pessoas participem mesmo, porque é muito legal você, quando você aborda um tema, você ter vários olhares sobre aquele tema. E a gente, como associação que incentiva o network, que incentiva, né, a excelência profissional, a gente gosta que tenha esse debate, que o associado veja valor na associação, né, porque a associação dá a ele a possibilidade de estar atualizado com toda a temática tributária, por exemplo, no Brasil, que não é fácil. E é super cheia de mudanças constantes. Então, quer dizer, quando você tem uma associação que consegue te dar um conteúdo de primeiro nível, né, com pessoas de alto nível para discussão, isso é excelente para o associado, né? Uma pergunta, quais são os comitês assim, que você consegue lembrar de memória que tem na ANEFAC? Olha, o que eu mais gosto é o meu, claro, né? Que é o Comitê de Liderança e Gestão de Pessoas. A gente já vai falar dele daqui a pouquinho. E depois você tem, não menos importante, mas depois você tem os comitês, né, de contabilidade, de controladoria, o comitê de administração, de estratégia, o comitê de logística, que, né, eu comentava que a gente fez recentemente uma reunião, a gente chama de reunião cross, que era o pessoal do comitê tributário e o pessoal do comitê de logística, discutindo lá casos reais e tal. Você tem o comitê de compliance, então você tem vários outros comitês, sempre buscando abranger tudo que impacta a área, né, de finança, administração e contabilidade nas organizações. A gente vai ter algum comitê que vai... A Relato Integrado, por exemplo, é um comitê que é uma normativa recente, né, acho que ainda não pegou no Brasil, mas é uma tendência mundial. Então a gente já tem uma pessoa lá que é um profissional muito qualificado nesse tema, que toca lá as reuniões de relato integrado. Então, quer dizer, à medida que os temas também vão surgindo, a gente vai criando os nossos comitês para acompanhar, né? Agora conta um pouquinho do seu comitê, o de liderança e gestão de pessoas. Quais são os temas que você trabalha e você planeja trabalhar assim, olhando um horizonte de 12 meses aí para frente? Esse comitê foi criado esse ano, você vê, a associação tem 49 anos, vai completar 50 anos no ano que vem, e não existia esse comitê. Esse comitê foi criado exatamente em 2017, um convite do Edmir Lopes, né, que é o presidente hoje da associação. Ele já me conhecia de longa data, né, das empresas que eu trabalhei, e ele sempre sou do meu interesse na parte de gestão, formação de liderança, enfim. Apesar da minha formação original em contabilidade, eu tenho um MBA em gestão de pessoas, tal, sempre foi um tema que eu gostei muito. E aí ele me convidou, falou, acho que agora é a hora da gente criar um comitê, né, com esse foco aí de gestão, porque o profissional de contabilidade, controladoria, tributos, ele é um gestor, ele tem gente debaixo dele, né, ele tem lá 1, 2, 3, 15, 20 pessoas que ele lidera. E geralmente nas organizações, como essas áreas são áreas de back-office, né, são áreas de retaguarda, geralmente esse pessoal acaba ficando um pouco deixando de lado ali a parte de formação, treinamento, né? Se você é de uma empresa de engenharia, quem recebe mais treinamento são os engenheiros, né? O pessoal de vendas, mas o pessoal de back-office geralmente fica um pouco renegado. Então a ideia foi trazer temas que tenham a ver com liderança e gestão para os nossos associados, né? Que são aí controllers, gerentes tributários, enfim, diretores financeiros, CFOs, enfim, toda essa turma aí. E aí a gente fez um calendário de 2017, que eu trouxe, por exemplo, um representante do capitalismo consciente, para falar dessa nova temática, né, de esse novo jeito de fazer negócios, enfim. Eu trouxe uma consultora que é especialista em criar programas de diversidade e inclusão nas companhias,
porque apesar de você ter uma lei que diz que tem uma cota mínima lá para portadores de necessidades especiais, a maioria das empresas não cumpre isso, né? E quando faz, só faz para cumprir também. Então, tem toda uma mentalidade que precisa ser mudada na sociedade. Então, eu trouxe essa consultora. Eu trouxe uma representante da ONU Mulheres para falar sobre liderança feminina, que é inclusive um movimento da ONU. A Márcia Kitts? Não, a Adriana Carvalho. Adriana Carvalho, ok. E para falar sobre liderança feminina. Eu trouxe um expert de gerações para falar sobre conflitos, né, geração Y, geração X, né, essa coisa toda. Enfim, então eu trouxe um expert de compliance para falar do papel da liderança na criação de um programa de compliance, porque também, se você não tiver o patrocínio da liderança, não há como você criar um mecanismo de compliance. O compliance, né, o dono tem que querer, se não quiser, não adianta que não vai ter. Então eu fiz uma pauta esse ano, inclusive a última reunião é agora em dezembro, a gente vai falar sobre os desafios da liderança das pessoas no mundo contemporâneo, que na realidade abarca tudo isso, né, que foi a agenda de 2017. Mas a gente vai discutir um pouco mais de profundidade. O público do comitê são, só usando a tua nomenclatura, são as empresas, são mais profissionais liberais, ou são mais empresas e seus representantes? Você fala quem participa dos comitês? Dos comitês. Tem tudo lá. Por exemplo, é natural você ir num comitê, numa reunião de um comitê, lá uma reunião técnica, e você ter lá no público funcionários de auditorias, consultorias, e muitas vezes o facilitador, que é a pessoa que foi convidada para falar do tema, que a reunião técnica sempre é um especialista que traz um tema para a discussão, e num formato de palestra ou de debate, enfim. Então, às vezes, esse profissional que está falando ali, esse facilitador, ele foi convidado, porque ele era de uma Big Four, por exemplo. Né? Ou não, ele é de uma consultoria pequena, que é ele mesmo o consultor, mas ele entende daquele assunto, a gente convidou para ele ir lá e falar do tema. Que é muito bom também para ele, do ponto de vista de divulgação do trabalho. Porque a gente tem um mailing list lá de 50 mil pessoas, por exemplo. Né? Então, quando a gente divulga que vai ter uma reunião técnica, a gente está divulgando o currículo dessa pessoa para 50 mil pessoas. Então, a gente faz também essas parcerias, né? De uma forma de a gente divulgar o trabalho de um profissional, não necessariamente de uma empresa grande, e trazer o tema para a discussão dos associados. Né? Então, o associado, ele pode tanto ser um participante quanto ser um palestrante, assim como as pessoas do mercado de forma geral podem participar dos eventos e podem também oferecer algum tipo de instrução, de conteúdo. Né? A gente é aberto a isso. A gente é uma associação que participa da vida em sociedade, né? Não é uma associação fechada. Muito bacana. A gente está finalizando aqui nosso segundo bloco do programa Plano de Negócios. A gente volta daqui a pouquinho. Não aguento mais do mesmo, já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado, posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino, começando por números, gráficos. Como faço para ganhar mais? Talvez empreender, mas... Pense com calma, você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou entrevistando hoje Emerson Dias. Ele é diretor de Liderança e Gestão de Pessoas da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finança, Administração e Contabilidade. Temos também aqui o ilustre advogado tributarista Murilo Leles para me ajudar aqui nas perguntas com a nossa visita. Começando com você, doutor, o que você gostaria de perguntar aqui ao nosso convidado? O nome da associação e a atuação dela é um tanto quanto interessante. E eu queria perguntar também especificamente sobre a atuação profissional do Emerson, que ele é consultor. Porque, Emerson, nós hoje no Brasil estamos vivendo de fato uma globalização da economia. Entretanto, a mortalidade empresarial, segundo o Sebrae, ela ultrapassa os 80%. Quando você pega uma empresa familiar que tem um faturamento respeitável, tem um faturamento considerável,
mas a administração ainda é familiar. Nesse panorama de administração globalizada, qual o seu maior desafio como consultor? Eu acho que o grande desafio da empresa familiar no mercado globalizado é exatamente a preservação do núcleo, que é um pouco do que o Jim Collins fala, né, no livro. Como é que você preserva o núcleo e estimula... Jim Collins escreveu o Build to Last, a primeira feitas para vencer e depois feitas para durar, né? Isso. Build to Last, Build to... não lembro agora exatamente. To win. To win. Pode ser. Ele falava, né, que é preservar o núcleo e estimular o progresso. Que é difícil isso, né? É meio que um paradoxo, né? Como é que você estimula o progresso e ao mesmo tempo preserva o núcleo? É mais ou menos como uma empresa, que é um pouco do que as empresas... O que você chama de núcleo? O que você entende do núcleo? Acho que é a razão de ser da empresa, né? Porque que você, por exemplo, você cria a organização, ela, mesmo que você não saiba, mas ela tem uma missão, né? Sei lá, ela nasceu para oferecer o microfone que mais capta o som de todo o planeta e tal. Tinha uma missão ali quando o cara criou aquilo. E ao mesmo tempo, como é que você estimula o progresso? Por exemplo, no começo ela dizia que ela vinha organizar a informação Pois do mundo. Então, e aí você vê hoje os caras estão com um carro autônomo, né? O que tem a ver? O que tem a ver? O que tem a ver, né? O núcleo, né, do Google, a missão do Google, organizar a informação com um carro autônomo. Não faz muito sentido. A Amazon já conseguiu ser mais abstrata a ponto que ela se protegeu. Então ela quer ser a empresa mais centrada ao cliente do planeta. Aí fica fácil, né? Porque eu posso vender qualquer produto, né? Se você pensar o McDonald's, né? O que é? Hambúrguer barato de forma padronizada. Mas ele também tem o café da manhã, né? O mercado hoje pede uma comida mais saudável, então tem salário. Então, quer dizer, até que ponto isso é parte da estratégia ou parte do núcleo, né? Se você, por exemplo, lê o Mintzenberg lá com o Safari de Estratégia, ele cita lá 10 modelos de estratégia, e aí, qual daqueles 10 que você vai adotar? Você pega uma Microsoft, era ter um computador em cada mesa. Bem, ela conseguiu botar um computador em cada mesa e agora não é relevante, porque é em cada bolso. Então pois mudou, exato, né? Então esse que eu acho que é o núcleo, né? Assim, de você preservar a razão de ser do negócio. Mas como é que você, ao mesmo tempo, né, preserva esse núcleo e expande para o progresso? Porque o progresso pode mudar, inclusive, o produto que você oferece, né? Você falava da Microsoft, quer dizer, ninguém compra mais um PC. Então, como é que eu continuo preservando o meu núcleo e estimulando o progresso? Eu acho que esse é um pouco do desafio. Como é que eu consigo deixar a minha cultura, que é uma cultura, né, familiar, ali que faz muitas vezes o dono estar presente, e isso representa muito. Ele por exemplo, muitas vezes, né, o cartão de visita da organização. Você pensar um Bradesco, por exemplo, você pensar na figura do Amador Aguiar como fundador, hoje já tem aí quase 30 anos que ele não, né, ele morreu, enfim, mas a organização continua, né, mas tem lá uma cultura que ele cunhou, que é um grande desafio. Como é que eu vou ser agora daqui para frente, né? Mas tem uma cultura ali que foi desenhada por aquele cara, né? Então acho que é um grande desafio como é que você consegue manter essa cultura da organização que foi criada, que, né, é bem sucedida, mas ao mesmo tempo tem que pensar em globalização. Eu acho que isso é um desafio, que você não tem uma resposta única no sentido de ter uma fórmula, ela tem que fazer isso, mas você tem que fazer, né? Por quê? Porque se o negócio não estiver conectado com o mundo, será que ele vai sobreviver? Por outro lado, muitas vezes também eu penso assim, né? Às vezes você definir um nicho específico também é uma estratégia de sobrevivência. Porque eu trabalhei alguns anos em indústria, né, do varejo, supermercado, e você pensa, né, nos anos 80, os hipermercados, eles eram uma novidade no Brasil. Então todo mundo fazia compra de mês, as famílias eram maiores, então fazia sentido você ter um hipermercado gigantesco. Hoje as famílias são menores, as pessoas não compram mais por mês inteiro, então faz mais sentido ter uma loja de conveniência. Mas o ato de comprar em si o produto, ele não mudou. Então, até pegando um pouco do princípio da contabilidade, né, da essência sobre a forma, na essência as pessoas continuam comprando, continuam comendo, mas a forma mudou. Então eu acho que o grande desafio da empresa familiar é perceber a sua essência, tentar mantê-la, mas trabalhar a forma de conseguir alcançar novos mercados, ou definitivamente entender que a minha estratégia é um nicho
eu vou atender um determinado tipo de público numa determinada região e quero ser melhor naquilo. Eu acho que não tem certo ou errado. Mas é uma coisa que você precisa pensar o tempo todo, né? E talvez a decisão que você tomar hoje de ser nicho, você tenha que reverter daqui a pouco para ser global. Ou vice-versa, né? Ou eu vou ter uma decisão de ser global, mas depois eu percebo que não faz muito sentido, porque eu nasci para operar ali naquele nicho. Eu quero pegar esse exemplo que você deu, porque é um exemplo ótimo, né? Porque você tem esse conflito, você falou do paradoxo. Da diversidade. E eu concordo dos paradoxos que o empreendedor... Então você fala... Tem muito empreendedor que fala, não, eu tenho esse meu nicho, eu estou bem aqui, estou fazendo dinheiro, mas ao mesmo tempo, se ele ficar lá, ele eventualmente vai ser devorado. Sim. Você vê cada vez mais contratos globais. Então, se você não expande globalmente, você simplesmente não vai estar você não está fisicamente onde o contrato vai ser negociado. Então, por exemplo, multinacionais vêm para o Brasil, mas elas têm contratos globais com a FedEx. Então, a logística é feita pela FedEx, por exemplo, e o brasileiro não tem nem a opção de entrar na brincadeira. Sim. E essa é a minha pergunta para você, porque é um conflito. Você está acomodado, está bom do jeito que está. Eu não tenho nem, às vezes, habilidade para me tornar um empresário global. Mas, por outro lado, é assim, se ficar... Como que é? Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Se parar o bicho pega, se correr o bicho come. É isso aí. Mas é o tempo todo, né? Porque, assim, por mais que você tenha um contrato global com a FedEx, será que a FedEx tem uma expertise, por exemplo, de atuar na região amazônica, no Brasil? Será que ele consegue, por exemplo, atuar lá na Índia, nas cidades, né, que não tem planejamento, não tem rua? Você vai sempre ter uma necessidade de uma expertise local. Sim. A Goldman Sachs está sofrendo um pouquinho nisso, porque ela é especialista em fusões e aquisições, e você vê que as pessoas estão preferindo empresas de nichos, de fusões e aquisições, e não globais. Você quer um exemplo muito forte disso? São as fintechs. Porque os bancos, você pensa, eu falei do Bradesco agora há pouco, né? O Bradesco se orgulhava de estar presente em todos os postos, né? Em todas as cidades, municípios do Brasil, até com a história do banco postal, usar o correio, enfim. Mas o Bradesco fechou vários bancos postais porque não tem rentabilidade, né? Para um mastodonte do tamanho do Bradesco, não faz sentido algumas operações pequenas. E aí você pensa, você tem oportunidade para as fintechs, né? As fintechs vão devorar os grandes bancos? Eu não acredito nisso. Eu acho que elas vão coexistir. Por quê? Porque a operação muito grande, ela tem dificuldade para fazer coisas pequenas pontuais. Não faz muito sentido, né, um gigante ter que manter um escritório com uma pessoa para atender 2 clientes. Não faz sentido isso do ponto de vista econômico. Mas para um cara regional faz. Né? Sim. O Bradesco tem um custo fixo muito alto. Né? Então... Os níveis de controle que você exige por ser uma empresa de capital aberto, né, regulada pelo Banco Central, vai criando uma complexidade que perde a agilidade, né, pro pequeno. Que é um desafio das startups também, porque a startup começa num nicho onde ela vai ganhando, vai dominando, mas uma hora ela cresce, né? E como todo adulto, começa a ter dificuldades. E começa a ter que ter controles, e começa a ter regulamentações. Então, quer dizer, eu acho que vai sempre coexistir, né? O velho e o novo, o grande e o pequeno, são questões, acho que estão além do mundo dos negócios. São questões da natureza, né? Do mundo como mundo. Então, eu não acredito muito nessa coisa assim de fórmula, de regra. Eu acho que as coisas são todas... olhadas do ponto de vista do momento, né, e da situação que se vive, porque o que hoje é muito interessante do ponto de vista estratégico, amanhã pode não fazer o menor sentido, né? Assim como é para a nossa vida. O que hoje é uma decisão muito boa, amanhã pode se revelar péssima, né? As coisas, você está o tempo todo um olho no gato, outro no peixe, né? Você fala, se correr o bicho pega, se correr o bicho come. E na realidade é isso. Eu até falo o seguinte, né? A gente precisa ter uma coisa que é a naturalização da adversidade. Porque não adianta você achar que você não vai ter um mundo sem problemas, um mundo perfeito. Isso nunca vai existir. Porque é como você pensar uma montanha sem vento, um rio sem corredeira. Não existe, não tem como. Então a adversidade faz parte da vida, como faz parte dos negócios. Então é bom que você se naturalize com ela, porque vai acontecer, né? Não existe o paraíso, né, perfeito.
todo lugar vai ter problemas, né? Então, o problema faz parte da vida, então é melhor se naturalizar. Então, se eu entendi bem, o seu conselho para esse nicho de empresa defina qual é a alma do seu negócio e profissionalize a sua gestão. Eu acho que este é um dos caminhos. Agora, profissionalizar a gestão, acho que a gente tem que tomar um cuidado com isso. Não significa necessariamente colocar um executivo de mercado. Exatamente. Né? As pessoas confundem um pouco isso. Se você pensar, por exemplo, a gente tem um caso aí do Magazine Luiza, que quem está lá como CEO hoje é o filho lá da fundadora, só que esse cara é um cara que tem uma formação internacional em negócios fortíssima. Então, você pode até dizer, é familiar? Mas não deixa de ser profissional. Né? Então, eu acho que a profissionalização, e acho que são temas distintos, que podem ser trabalhados de forma conjunta. A profissionalização, nós falamos de gestão de processo. Isso, eu acho que isso é fundamental. Aplicabilidade das melhores práticas de mercado. Governança corporativa. Como é que eu, por exemplo, fundamento as minhas decisões, as decisões de investimento. Tudo isso tem metodologia para você fazer e profissionalizar. Eu acho que isso é uma coisa importante. Preserva a sua cultura, mas usa os mecanismos modernos de gestão. Acho que esse é a recomendação. Agora, como? O maior medo da empresa familiar, pelo menos como eu converso com elas, é que o que a gente chama aqui de profissionalização, eles interpretam muitas vezes como burocratização. Exato. Aonde passa essa linha tênue do que é profissional e do que é burocrático? Olha, a burocracia, ela até o nome a palavra em si, né, burocratos, né, que é escritório e processo, né? Então, ele vai ter sempre que existir. Não tem como você pensar uma produção sem um planejamento, né? Eu não posso produzir a bel prazer, eu preciso produzir de acordo com a demanda que eu tenho do mercado. Então, isso aí já é uma burocracia, né? Alguém precisa vender, alguém precisa produzir. Tem que ter uma burocracia, porque se eles não conversarem, nem que seja num papel de pão, não vai dar certo, né? Se eu puder botar num sistema, num software, melhora a vida de todo mundo. Eu acho que você tem que sempre pensar que o controle não pode ser mais caro ter o controle do que o que é controlado. Então, isso é um ponto. A gente viu isso quando se criou, por exemplo, a lei Sarbanes-Oxley, que você criava mecanismos de controle que não controlavam a fraude em si. Porque era tanta burocratização do processo que aquilo que era a possibilidade de fraudar, que era a decisão do gestor, não tinha controle. Mas mesmo assim, a SOX, a Sarbanes-Oxley, ela ainda é vigente, não? Vigente, sim. Empresas que têm... multinacionais americanas que trabalham aqui seguem a SOX e pedem para os fornecedores brasileiros que exatamente. Mas você vê que ela não é 100% eficaz. Por quê? Porque a própria criação da SOX, que acho que foi em 2002, 2003, uma coisa assim... Depois da Enron e do WorldCom. Exato. Mas hoje, o que você está discutindo no mundo? Programas de compliance, né? Que são o quê? Programas de compliance, eles estão acima da Sarbanes-Oxley, porque não é... A Sarbanes-Oxley estava procurando proteger a demonstração financeira. Olha, tudo que eu faço aqui, eu estou controlando para não ter problema da demonstração financeira. Mas isso não é suficiente, porque nem tudo está na demonstração financeira, né? Se eu comprar uma mercadoria desviada, mas alguém de alguma forma colocar uma nota fiscal e me entregar, eu processo e eu pago. E os registros, os controles da Sarbanes-Oxley vão dizer, está tudo feito, bonitinho. Financeiramente os relatórios estão confiáveis. Estão confiáveis. Se eu botei trabalho escravo para fazer isso, era uma guerra, está tudo bem. Exatamente. Então, assim, o que se fala hoje no mundo de compliance é uma coisa muito maior. Por quê? Porque o mecanismo do Sarbanes-Oxley não é 100% eficaz e muitas vezes é um controle que não faz sentido se fazer, porque no final das contas o que você está protegendo é uma parte íntima, né, e está deixando a coisa grande escapar. Muito bacana. Estamos finalizando aqui nosso terceiro bloco do programa Plano de Negócios. A gente volta daqui a pouquinho. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11
2847-4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou entrevistando Emerson Dias. Ele é diretor de liderança e gestão de pessoas da ANEFAC, Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Controladoria. Temos aqui o ilustre advogado tributarista, Dr. Murilo Leles. Estamos aqui no nosso quarto bloco e nós queremos examinar os livros de autoria do Emerson. Então, vamos começar em que ordem, Emerson? Vou começar do começo. Eu acho que mais fácil, né? Então, o primeiro era Inédito e Viável. O Inédito Viável. Primeiro explica o título, porque todos vão ter Inédito Viável. Todos vão ter, Porque, na realidade, esse alcunha, né, o Inédito Viável, isso é uma citação do Paulo Freire, num livro chamado Pedagogia do Oprimido, de 1962. E ele falava o seguinte, né, que o indivíduo, quando chega numa situação limite, a única forma dele sair daquilo é criando um inédito viável, né? Ou seja, o inédito é aquilo que ainda não acontece, mas que eu quero que aconteça, por isso viável. E essa categoria inédito viável é uma coisa que muito educador nem conhece, da citação do Paulo Freire. Mas eu achei fantástico, esse nome, inédito viável, né? Isso é uma coisa que praticamente é uma filosofia. E aí eu sempre gostei desse nome, inédito viável. E quando eu fui escrever o primeiro livro, na verdade, eu estava escrevendo um livro sobre gestão de pessoas, que foi o segundo livro, mas num determinado capítulo do livro, eu falava de uma metodologia para você gerenciar, que é a metodologia do Balance Scorecard, lá do Kaplan e Norton, então, anos 90. E nesse uso da ferramenta, eu mostrei para uma pessoa esse capítulo, e eu acho legal, porque, por exemplo, eu uso isso aqui para minha vida pessoal, né? Porque eu penso assim, na parte financeira, né? Na parte de relacionamentos, na parte de saúde física, saúde mental, e eu sempre associei isso com os 4 pilares do Balance Scorecard. E essa pessoa falou assim, cara, isso aí por si só dá um livro. E aí eu pensei, é verdade, porque se eu colocar conteúdo nisto, que é uma metodologia, que é a metodologia que eu defendo, que é uma filosofia que eu defendo, eu acho que faria todo sentido. E aí eu falei, o que eu estou buscando aqui com esse livro? Mas eu estou buscando ajudar a viabilizar alguns inéditos, né? Que é criar alguns objetivos e tal. E aí eu falei, vai chamar Inédito Viável e eu vou falar sobre isso aqui. Aí eu parei esse segundo livro, que acabou sendo o segundo, parei de falar sobre gestão de pessoas e comecei a criar conteúdo para o primeiro livro, Inédito Viável. E lancei em 2013, aí teve uma boa recepção, foi bastante gente, além da minha mãe, lá no lançamento e tal. Família grande, né? E aí eu falei, legal esse negócio. Aí eu deixei, 2013, e aí em 2014 eu retomei, né, os escritos que eu tinha começado sobre gestão de pessoas, e falei, eu acho que tinha tanta coisa escrita, eu acho que faz sentido lançar também. Eu já tinha, né, aprendido a lançar um livro, falei, vou lançar o segundo. E aí lancei o segundo, aí eu falei, mas como é que vai chamar o segundo livro? Aí eu falei, quer saber, eu vou colocar, porque eu tinha criado um site chamado Inédito Viável, tinha criado um canal no YouTube chamado Inédito Viável, eu falei, tem que chamar Inédito Viável, porque o que eu estou fazendo aqui, eu estou defendendo isso aqui. Virou minha marca. E tanto é que a pessoa me chama de Emerson Inédito, ou Viável, entendeu? O pessoal até brinca um pouco, troca o Viável por outros nomes, mas similar, né? E aí eu falei, vai chamar Inédito Viável, mas eu preciso dar um subtítulo, né? Porque não vai ser igual ao primeiro. Eu falei, eu tô falando sobre gestão de pessoas. Aí eu pensei, né? Gosto muito de filosofia, eu participava de uma escola de filosofia, eu falei, vou falar gestão de pessoas, reflexões, porque é o que eu estou buscando aqui, são reflexões sobre reflexões e filosofia prática sobre liderança. Por quê? Porque é trazer de alguma forma aquilo que seja prático para o indivíduo usar, né? Hoje de manhã eu estava atendendo uma cliente, por exemplo, que está lá com uma dificuldade com a sua equipe, e eu estava conversando com ela sobre técnicas práticas para ela fazer com a equipe dela. Porque o que interessa para o gestor é a prática. Eu, como pesquisador, faz sentido eu buscar a teoria, mas para quem está ali na execução, o cara quer uma coisa prática, que funcione, quer falar com a pessoa de alguma forma que a pessoa consiga compreender. Então, reflexões de filosofia prática sobre liderança. Aí eu trouxe um conteúdo específico para liderança e gestão de pessoas. Só que aí pensando que eu sempre quero defender o que eu defendi no primeiro livro, que é usar os mecanismos
empresariais, administrativos, na sua vida prática. Quando eu falo de estratégia, eu não estou falando só de estratégia de negócio, eu posso pensar em estratégia da minha vida, né? Para uma relação, enfim. Eu posso usar o que já existe para outros campos que não são a administração. E aí eu pensei, uma dona de casa que está lá com um pedreiro reformando o banheiro, ela está fazendo gestão de pessoas. Ela está estabelecendo metas para aquele cara, ela está dando feedback, ela está controlando performance. Então eu preciso alcançar de alguma forma uma linguagem que seja acessível tanto para o cara que está lá na empresa, né, querendo fazer gestão de equipes, quanto para a senhora que está ali cuidando, né, de um pedreiro que está reformando o banheiro. Então foi uma adaptação de linguagem, mas pensando sempre na gestão de pessoas. Quais são, começando aqui pelo essa versão Finanças Pessoais, Dinheiro Caro, Filosofia Barata, quais são as principais mensagens que você traz nesse livro? Então, aí este livro é o terceiro, porque uma das... Tem ordem ou uma pessoa pode ler? Não, uma pessoa pode ler independente, eles se conversam muito pouco, assim, entre eles. E por que eu fui falar sobre finanças pessoais? Porque é um tema que eu sempre gostei, eu sempre achei muito legal, e eu comecei... Finanças pessoais literalmente da pessoa física. Pessoa física, exatamente. Então a gente administrando nossas contas de casa. Isso aí, educação financeira, finanças pessoais, enfim. Que assim, é uma catástrofe, né? Tá todo mundo endividado. Todo mundo endividado. Rapaz, e olha, você sabe que eu fiquei decepcionado que hoje, vindo pra cá, tem uma matéria de capa no Valor Econômico, que falando que a educação financeira não está trazendo resultado no Brasil. Porque, eu estou até com o jornal aqui, ele dá o seguinte, por mais que a gente está fazendo esforço de educação financeira, não está surtindo resultado na população. A população não está guardando dinheiro como deveria para se preparar para o futuro. Teve aqui no programa uma empresa chamada Educar 3.0. Tá. Não sei se você escutou falar. E eles criaram um jogo para ensinar crianças a terem uma educação financeira. Para tentar começar a pegar isso desde cedo. Sim, muito interessante. Vale a pena você conhecer. Qual é o ponto? É a falta de conhecimento ou é a falta de habilidade? Desculpa, é a falta de conhecimento e habilidade ou é um problema psicológico? A gente simplesmente vê, né, o ruim da mulherada, porque aqui todo mundo é homem, né? Então, ela vê aquele sapato fala para ela. O homem, geralmente, os brinquedos são mais caros. Ele vê aquele carro sorri, faz um olhinho assim. O problema é o psicológico ou o problema é a falta de conhecimento? Ou os dois? Em que proporção? Eu acho que os dois, a proporção, eu diria que talvez a parte emocional é 99% e a parte do conhecimento é 1%. Até tem uma frase que eu gosto que é o seguinte, né? A distância entre o conhecimento e a prática, a distância entre o conhecimento e a ignorância é infinitamente menor que a distância entre o conhecimento e a prática. Por quê? Porque a ignorância, como é que eu resolvo ela? É só eu contar. É só eu falar, olha, precisa guardar dinheiro. Já sei, aprendi. Então essa distância é muito curta. Agora, e a prática para eu guardar dinheiro? Essa distância é enorme entre eu saber e eu fazer. Você tem vários estudos do professor Dan Ariely tentando verificar essa questão do que ele chama de self-control, do autocontrole. Como você... Então, esse é o problema? Esse é o problema. Você... até porque... Por que eu fui escrever sobre finanças pessoais? Porque eu achava até então... Mas o livro toca mais na parte técnica ou mais na parte comportamental? Mais parte comportamental. Mas ele tem algumas atividades práticas. Por quê? Porque é para a criação do hábito, né? Eu só desenvolvo o hábito fazendo. Não tem como eu resolver o hábito pensando, né? Eu tenho que ter alguma coisa prática, mas basicamente as historinhas que eu conto aqui são histórias que têm cunho emocional. E agora vamos tocar um pouquinho, porque o nosso tempo está acabando, eu quero aproveitar também para cobrir os outros 2 livros. Então, qual a principal mensagem do gestão de pessoas ou de liderança? Gestão de pessoas e liderança é o seguinte, gestão de pessoas faz parte da carreira de qualquer pessoa, dentro ou fora de uma organização. Eu preciso aprender a lidar com gente. Os nossos grandes desafios são lidar com pessoas. Fácil dizer, é muito difícil de praticar de novo. Assim, centenas de livros, milhares de livros são escritos sobre liderança. Sim. Liderança, a gente aprende ou liderança a gente nasce?
Eu acredito, como profundo estudioso do tema liderança e todas as teorias já criadas no mundo, eu acredito que você desenvolve liderança. A liderança, para mim, é sempre uma escolha. Né? E existe, de fato, ou seja, a gente vê, às vezes, muitas vezes, você pega, por exemplo, o Lehman Brothers. Dizem que o presidente do Lehman Brothers era um excelente líder, era um incrível líder, era carismático. O Lehman Brothers não existe mais. Sim. Então, por que é importante liderança? Por que gasta tanto tempo nesse assunto de liderança? Porque eu acredito que é um dos temas mais fantásticos da humanidade. Realmente, se a gente educar a liderança, vamos ter um país melhor? Tem fundamento essa tese? Eu acredito que sim. Você pensa, o Jung ele diz o seguinte, né? Nenhuma mudança é feita sem liderança. E a liderança é sempre da minoria. Né? Se você olhar os movimentos históricos, para o bem ou para o mal, tá? Hitler foi um grande líder. O Gandhi foi um grande líder. Mandela foi um grande líder. Então sempre... Seguindo essa direção, você vai pegar que Stalin foi um grande líder. Foi um grande líder, exatamente. Porque matou 20 milhões de russos. Pois então, mas aí você vai recobrar lá em 1514 Maquiavel, né? Porque os fins justificam os meios. Para o Maquiavel, o que é o líder? É o que faz o que tem que ser feito. Agora, o problema o que tem que ser feito é bom para a humanidade ou ruim para a humanidade? Essa é uma outra pergunta. Porque se eu não fosse líder, eu não faria uma sociedade inteira matar 6 milhões de judeus, por exemplo, se eu não tivesse espírito de liderança. Agora, isso é bom para a humanidade? Claro que não. Então, esse é o grande problema da liderança, porque o líder, você se lembra com certeza do seu grande professor na infância. Você se lembra. Sim. Isso é liderança. Agora, você se lembra com certeza porque ele te fez coisas muito positivas. Mas você também vai lembrar daquele que te castigou muito. Sim. Então, o aspecto emocional da liderança, o que você vai achar lá em Max Weber, algumas respostas... Então, a liderança, como você está botando uma ferramenta, mas o objetivo ainda tem que ser tratado. Esse é o ponto. Né? Eu preciso pensar numa liderança que pense de fato no bem da humanidade, não no bem da minha comunidade apenas. Então, é uma pergunta que eu quero fazer nesse aspecto. Você tem muitos... o estudo sobre liderança, ele existe há muito menos tempo do que a humanidade. Mesmo Sim. assim, você vê Moisés tirando o povo do Egito. Então é que vem a minha pergunta de realmente ensinar a liderança. Porque ao longo da história você vê líderes que não passaram por um MBA com especialidade em liderança e eu acho que não existia nem mestrado na época de Moisés, passando pelo mar vermelho. Não. Mas você sabe que, por exemplo, você tem hieróglifos do Egito Antigo que retratavam liderança. Se você busca nas teorias de liderança, você vê, por exemplo, a teoria do grande homem, lá em 1800, o Maquiavel, que é um livro sobre liderança Sim. que até hoje é aplicado nas organizações, é de 1514, está fazendo aí 500 anos a Reforma Protestante, Lutero foi um grande líder, e você vai lá no Egito 3.000 anos atrás, tem registros de hieróglifos de liderança. A liderança é estudada, de fato, ela é recente. Harvard, acho que o primeiro curso de liderança é em 1902, eu acho. E você começa a falar de gestão de pessoas em 1930, ali com o Elton Mayo, aquelas coisas ali. E as teorias de liderança, elas começam com a teoria dos traços, né? Que é lá em 1948, que é, se eu não me engano, o primeiro artigo. Depois ela vai evoluindo, mas 1948 para a humanidade é nada, né? Se eu comparar o espaço de tempo. E o livro da gestão de pessoas, qual é a tua mensagem lá? A gestão de pessoas é fundamental para qualquer organização, seja ela uma família, uma casa, um município, um bairro, uma empresa. Você precisa ter conhecimento sobre liderança. Você falava aí, né? Teve grandes líderes que não estudaram. Claro que não, mas a vida deu a eles a possibilidade de liderar, né? O Moisés desceu lá para abrir o Mar Vermelho ali. Se as pessoas não acreditassem nele, elas não teriam entrado no mar, né? Se a história é real ou não, eu não sei. Mas se não fosse liderança, ele não faria. O Winston Churchill tem uma frase que é fantástica. Aliás, dependendo de como você bota isso, se você presume que aquilo não aconteceu, então aquilo é
um mero texto educativo Exato, sobre liderança. exatamente. Então aquele é o primeiro texto Exatamente. de uma grande... Exato, claro. Aquilo é uma forma de ensinar através de um storytelling a Sim, liderança. exatamente. O Churchill fala, né, que a liderança é você fazer o outro fazer alguma coisa que ele não faria se não fosse você. Então, quer dizer, será que o cara se atiraria no mar, atravessaria o mar se não fosse a liderança dizendo vai e faça? Falando em Churchill, que é um dos maiores líderes que eu consigo imaginar em todos os tempos, a educação dele, eu acho que era militar, né? Correto. Então ele aplicou isso no sistema civil. Sim, você está falando aí, por exemplo, o Sun Tzu, da Arte da Guerra. Quantos anos tem esse livro? E esse livro influencia até hoje, Sim, né, sobre sim. liderança. O Sun Tzu tem uma frase também que diz o seguinte, né, que você liderar um exército ou uma pessoa é uma questão de organização. Então você vê, olha aí a liderança, né? Então a liderança é um dos temas mais estudados porque é um tema fantástico, né? Se você pensar, por exemplo, Alexandre o Grande, que foi o maior conquistador de todos os tempos, quem foi o tutor do Alexandre o Grande? Aristóteles. Sim. Então, quer dizer, se você é discípulo de Aristóteles, a sua vida com certeza é mais fácil, né? Mas será que se não tivesse sido Aristóteles, Alexandre o Grande teria sido Alexandre o Grande? Então, quer dizer, né? Quais são as respostas que você vai dar para isso? É fantástico estudar. Muito bacana. Estamos finalizando aqui nosso programa. Murilo, eu agradeço muito você ter estado presente nesse programa. Eu que agradeço o convite, me sinto muito honrado em participar. Ainda mais com um convidado que literalmente é uma enciclopédia. Depois de conhecer o Emerson, nunca mais eu vou consultar o Wikipedia. No Wikipedia, a gente bota o WhatsApp dele e fica mais fácil. Né? Pergunte ao Emerson, eu vou registrar esse domínio. E Emerson, muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. E para vocês ouvintes que têm perguntas, vocês podem enviar perguntas para o Emerson, vocês podem enviar para produção.planodinegócios@megabrasil.com.br. Estaremos felizes de trazer ele aqui de volta para mais uma sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos e até a semana que vem.